Olá, bom dia, bom dia. Manhã de quinta-feira. Aqui é o Giba de Jesus, comunicador, profissional da voz dos multimeios da comunicação. Tô bem cedinho aqui fazendo essa live e me comprometendo aqui, né? Toda quinta-feira, cedinho pela manhã, entre 7 e 8 horas da manhã, e domingo também, cedinho, entre 7 e 8 horas da manhã, eu vou estar aqui abrindo uma live para falar sobre comunicação. Mais precisamente sobre como perder o medo, né, de falar em público, como perder o medo, falar com segurança, mesmo com timidez, mesmo com medo. E é isso que eu vou fazer, então eu me propus, eu me comprometo, primeiro me comprometi comigo mesmo, né, porque é um desafio você ter a disciplina de fazer isso, né, mas com toda a correria do dia a dia, com tudo que acontece. Mas vamos lá. Quero aqui mandar um abraço para o meu sobrinho Douglas, sempre na audiência. Te amo. Então é isso. Toda quinta-feira de manhã e todo domingo pela manhã estarei aqui em uma live falando sobre comunicação, sobre o poder da comunicação. Eu já tenho feito vários vídeos, né? Se você não me conhece ainda, quiser me seguir aqui no Instagram, você vai ver lá vários conteúdos sobre locução, sobre o uso profissional da voz e também sobre oratória, sobre a boa comunicação, sobre a capacidade e as grandes oportunidades da comunicação. Tem lá. E o último vídeo que eu fiz, está lá disponível se você quiser ver, sobre tudo comunica. Absolutamente tudo comunica. A criação do universo, a criação da Terra, os seres vivos. Tudo é uma questão de comunicação. Uma coisa se comunica com a outra, para que uma coisa funcione, a outra precisa funcionar. O que você fala, o que a pessoa entende, o que ela entende, o que você falou. Tudo comunica. Mas eu especificamente hoje quero falar sobre as grandes oportunidades e a importância da boa comunicação. Tá certo? A gente está vivendo um tempo, né, das redes sociais, da comunicação rápida, instantânea, do alcance muito grande, né, de pessoas. Existem pessoas agora, nesse exato momento, aliás, milhares, milhões de pessoas nas redes sociais. Tem muitas pessoas que estão agora falando para esses milhões de pessoas, professores, influencers, gente que está ensinando alguma coisa, um curso, uma atividade física, enfim, tem milhões e milhões e milhões de pessoas no Brasil, no mundo, utilizando, né, de uma das redes sociais, e eu estou falando aqui para o Instagram, ensinando e compartilhando alguma coisa teológica, enfim, espiritual, humanas, exatas, físicas, enfim. E a audiência está aqui, né? Tem muita gente aqui. O que acontece? Antigamente tinham poucos canais de comunicação, né? Vou dar o exemplo aqui dos músicos, né? Foram feitos incríveis, alguns músicos brasileiros, e vou dar o exemplo aqui de um internacional. Michael Jackson gravou alguns discos e ganhou disco de ouro, de platina, milhões de pessoas, e hoje isso está mais fácil, né? Hoje uma pessoa lança uma música que alcança milhões de pessoas, né? Hoje, recentemente, teve a quebra do recorde de visualizações de uma música, de um videoclipe no YouTube. Recentemente não, né? Já tem quase uns 10 anos aí, aquele single, Oppa Gangnam Style, né? Aquela música do coreano, que quebrou o YouTube. Foi uma loucura. E logo depois veio aquela homenagem do Califa, se eu não me engano, aquele ator do Velozes e Furiosos que morreu, fez uma música, e essa música virou a música mais milhões de pessoas. Então, algo que era muito difícil de fazer antigamente, com Michael Jackson, Elvis Presley, Beatles, de vender milhões, hoje talvez não se venda milhões, mas se visualiza muito mais do que se visualizava antes. E acho que vende também, viu? Você vê muitos cantores, enfim, todo mundo democratizou, todo mundo está fazendo, e tem pessoas que eu desconheço, que você desconhece, mas que está aí vendendo milhões e ficando extremamente rico, vivendo de música ou vivendo de algum outro tipo de comunicação. Mas eu quero falar aqui das grandes oportunidades, né, de como elas aumentam se você se comunica bem, se você fala bem, se você consegue encarar
a sua audiência. Eu já tenho feito, já falei também de alguns vídeos aqui, né? Das reações físicas e emocionais de uma pessoa que tem medo, tem dificuldade, tem timidez de falar em público. Muitas pessoas legais aqui, né? Valeu, gente. Obrigado aí pela audiência. Muitas pessoas travam na hora de falar em público, perdem grandes oportunidades. Existe um estudo, né? E também não precisa nem estudar muito para saber que quem se comunica melhor tem grandes oportunidades, tem melhores oportunidades, quem lê mais, quem busca mais conhecimento, quem consegue falar a língua portuguesa corretamente, quem consegue falar uma segunda, uma terceira, uma quarta língua, os horizontes vão se expandindo, né? Até mesmo quem não consegue, quem não tem tanto ensino assim, mas consegue se comunicar bem, tem grandes oportunidades. Vide, temos aí um presidente da República, né, que mal sabe falar o português corretamente, alguém de pouco estudo, mas que tem uma comunicação muito, muito boa, independente se você gosta ou se você não gosta. Esse específico político e muitos outros, né, que tem muito pouco conhecimento acadêmico, mas que tem uma comunicação muito, muito, muito boa, né? A gente tem que convir que o alcance, a influência que o que a pessoa comunica, o que ela fala, causa. Mas vamos voltar aqui, né, para a importância da comunicação. E das redes sociais, né, de onde você hoje consegue falar. Mas como eu ia dizendo, tem pessoas que travam, né, na oportunidade de falar para um pequeno público, na família, ou na escola, ou na faculdade, ou para um médio público, ou para um grande público, ou para milhões de pessoas. E hoje a gente tem essa possibilidade de falar, mas como eu disse, as pessoas travam, ficam inseguras, têm medo. Eu acho que o primeiro de tudo é você se autoconhecer. Autoconhecimento. Essa palavra autoconhecimento é autoexplicativa, né? É você conhecer a si mesmo, né? Quais os seus limites, né? Onde você quer chegar, o que você precisa melhorar para alcançar aquilo que você quer. Na comunicação, na fala, né? Na oratória, o que você precisa fazer para melhorar, para perder o medo. Perder o medo, como eu já expliquei muitas vezes aqui, não vai perder, né? Ninguém perde o medo, e se perder o medo, também perde toda a graça, né? Porque o medo é que te impulsiona, o medo é que te coloca ali um filtro também, né? O medo, ele é bom, o medo não é ruim, não. O medo só é ruim quando ele te paralisa, mas quando ele te impulsiona e ele é um desafio, uma barreira para você superar, ele é bom. Então é isso. A internet, você que é um vendedor, você que é um professor, você que é um influencer, você que é um educador físico, um educador de línguas, enfim, eu não sei qual é a sua profissão, você que é um advogado, e você está me vendo agora, e você está aí, né, limitado na sua profissão, em algumas situações. Eu estou aqui para te dizer que se você se comunicar bem, se você entender o poder dessa ferramenta, né, da rede social que alcança milhões de pessoas, eu acho que até você já entendeu, mas fica aqui aquele medo, né? Aquela insegurança, ai meu Deus, estou falando aqui, porque é meio doido, né? Por exemplo, eu estou aqui olhando para uma tela, eu sei que tem algumas pessoas entrando aqui, é meio louco, né? E você saber que do outro lado, agora tem algumas pessoas aqui, não tem tantas não, mas esse vídeo depois vai ficar, o algoritmo vai enviar e muitas pessoas vão ver, vão ouvir o que eu estou falando aqui. E tem pessoas que se paralisam, não conseguem nem ligar e falar, né? E explicar aquilo que ela quer para um celular, né? Para uma rede social. Imagina para um público físico, né? Um palco cheio de pessoas. Eu entendo, realmente não é fácil, não é fácil. Como eu disse, tem as reações emocionais, as reações físicas. Eu lembro que eu estudei uma vez que as pessoas, os grandes medos, né, das pessoas é o quê? É o medo de ficar doente, é o medo financeiro, né, de ficar sem dinheiro, de não conseguir comprar, pagar, enfim. E o outro grande medo é o medo da morte. Aliás, é o primeiro grande medo é o medo da morte. Mas o segundo maior medo é o medo de falar em público. Eu não sei você aí, se você já teve alguma oportunidade, alguém já te chamou para uma palestra, a não ser que você seja um profissional,
mas de falar em público, ou de uma reunião com seus funcionários, ou na igreja, ou em algum lugar. Olha, fala aqui, fala aí o que que você... E aí você falou, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Então por isso que eu disse que é importante você ter um autoconhecimento, né, de quais as suas limitações na comunicação, quais as suas limitações, né, na sua postura, na sua linguagem, na sua aparência. Como eu disse, tudo comunica. A sua voz comunica, a tua postura comunica, o que você fala comunica, o que você deixa de falar comunica, o silêncio comunica, as cores comunicam, tudo, absolutamente tudo comunica. Tá certo? E eu quero também falar aqui um pouquinho, um resuminho, né, do que é comunicação, né? O que é comunicação? Se tudo comunica, é difícil falar, né, do que é tudo. Tudo comunica, mas a comunicação é um guarda-chuvão. Imagina-se um guarda-chuva bem grande. E embaixo desse guarda-chuva tem todo tipo de comunicação. A verbal e a não verbal, que é o que a gente pratica, né? A verbal, que a gente fala. A não verbal, os sinais, né? O silêncio, os sinais, a linguagem de sinais. A comunicação artística, a comunicação espiritual, a comunicação mística, a comunicação digital, tudo debaixo do guarda-chuva da comunicação e muitos outros tipos de comunicação, a comunicação física, a comunicação científica, médica, tudo debaixo do guarda-chuva da comunicação. Mas vamos focar aqui na comunicação verbal e na não verbal. Aí é um guarda-chuvinha menor, a comunicação verbal. Embaixo do guarda-chuva da comunicação verbal tem a locução. E o que é a locução? Tem gente que acha que locução é a pessoa que trabalha, né, como locutor. Na verdade, todos nós somos locutores. Eu, você que está me vendo aí, nós somos locutores. Nós temos a capacidade de falar. E quando nós não temos a capacidade de falar, a gente tem a capacidade de comunicar através de sinais. Então, todos nós somos locutores, ok? Todos nós que nos comunicamos, que falamos, que transmitimos uma ideia, que ouvimos e entendemos a mensagem que foi falada, nós somos locutores. E embaixo do guarda-chuvinha da comunicação tem a verbal, debaixo da verbal tem o guarda-chuvinha da locução. E embaixo do guarda-chuva da locução tem a locução artística, que aí sim é quem trabalha profissionalmente com a voz ou usa a voz profissionalmente nas profissões. Por exemplo, os locutores, né? Aí o locutor que trabalha como locutor de rádio, locutor de TV, narrador, o cantor, o dublador, o contador de histórias, o palestrante, o animador de festas, o cara que trabalha com stand-up, e a pessoa que usa a locução, a comunicação, a boa comunicação nas profissões, que são os professores, os advogados, os vendedores, os palestrantes, os oradores, os políticos. Então, tá aí, olha, quanta coisa, né? Como é importante a boa comunicação, se comunicar bem. Então, agora que você entendeu aí que, na verdade, é óbvio, né? As coisas óbvias, a gente subestima elas, né? É óbvio que você sabe o que é comunicação e que tudo comunica, né? Você sabe que uma boa comunicação abre portas, traz grandes oportunidades. É óbvio que você sabe disso. Mas, por ser óbvio, a gente subestima e a gente negligencia, né? Falar de qualquer jeito, falar de qualquer forma, não se conhecer, se colocar em situações em que você não está preparado para falar, isso pode causar muito mais problemas do que benefícios. Então, sabendo, né, que todos nós somos locutores e que a comunicação é importante, o que precisa ser feito para melhorar essa comunicação? Se autoconhecer, buscar conhecimento. Eu tenho insistido bastante aqui na questão da leitura, né? Quanto mais você se enche de conhecimento, quanto mais livros você lê, quanto mais você lê tudo e qualquer coisa, jornal, revista, histórias, poesia, crônicas, a Bíblia, enfim, o livro que você quiser, mais você enche, né, se enche de novas palavras, de conhecimento, e na hora que você precisar falar para uma audiência específica daquilo que é o seu assunto, a sua especialidade, você vai se comunicar melhor, você tem um estoque muito maior de palavras e vai conseguir se comunicar muito melhor. Então assim, você que está aí acompanhando, se por algum motivo
tem medo, tem insegurança de falar em público ou falar, né, para um celular, para uma rede social, saiba que dá para falar, mesmo com medo, mesmo com timidez, mesmo com insegurança, e falar com segurança, com autoridade. Tem também as coisas correlacionadas à comunicação, né, que é o tom da voz, a dicção, a sua aparência, a sua postura. Todas essas coisas são relacionadas à boa comunicação, mas o mais importante, acho que de tudo, para começar, para você que é um aspirante a se comunicar melhor, a falar melhor, a tentar falar melhor para sua audiência, você que é um vendedor, você que quer ser um influencer, você, poxa, eu falei tanto aqui, né, do poder das redes sociais também. Hoje tem tantos canais, podcast, canais no YouTube, as pessoas falando de todos os assuntos, falando bem ou falando mal, mas estão falando. Eu acho que o importante é começar, o importante é você romper primeiro essa barreira da primeira vez. Por exemplo, hoje eu já fiz algumas lives, né, falando sobre muitas outras coisas. Na época que eu trabalhei em emissoras de rádio, fiz várias lives, apresentei programas de rádio, podcast, de TV, mas hoje é a primeira live para falar sobre oratória, sobre comunicação, sobre a importância da comunicação. E até eu fazer essa primeira live demorou um pouquinho, porque eu estava me preparando. Poxa, o que eu vou falar, né? Qual a sequência que eu vou falar? O que é importante eu falar numa primeira live? Então, assim, foi um desafio, causou nervosismo, mas eu sabia exatamente o que eu queria falar. Um start, tentar despertar em você a importância da boa leitura, a importância da boa comunicação e as oportunidades que a boa comunicação, a boa fala, a fala com segurança vai causar na sua profissão, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua prosperidade. Pode reparar, quem se comunica bem, quem se comunica mais, quem se comunica melhor, quem lê mais, quem estuda mais, quem é intrépido, né? Quem é empreendedor, quem vai mesmo com medo, mesmo com timidez, você pode reparar aí. Está muito bem sucedido ou está a caminho de ser bem sucedido. Então fica aqui a minha dica: autoconhecimento. Saiba quais são os seus limites, quais são os seus defeitos e quais são os seus desejos, onde você pode melhorar, o que você quer melhorar e onde você vai encontrar ajuda para melhorar a sua comunicação, a sua fala, o seu poder de persuasão, o seu poder de venda, né? O seu poder de falar bem. Então é isso. Se prepare, leia bem, leia muito, leia bastante e tome coragem, né, de falar ou para uma tela ou como eu fiz também, né? Algum tempo atrás eu precisava colocar em prática se realmente eu sabia falar para uma audiência, para um público presente, para uma audiência física. Eu antigamente, quando trabalhei em rádio também, tive a oportunidade de falar, mas era algo diferente, não era uma palestra. Era para contar a minha história, por exemplo, né? Quando eu trabalhei na Rádio Gospel, na Manchete Gospel, eu ia nas igrejas para contar a minha história, como eu cheguei até ali. Era uma palestra, mas eu não tinha ideia de como funcionava uma palestra, né? O começo, meio e fim. Hoje isso eu tenho claro na minha mente, isso é automático. Eu sei como começa, eu sei como contextualizar e eu sei como terminar. Mas hoje, né, o que eu fiz? Entendendo o que é uma palestra e ensinando algumas pessoas, né, eu tive a oportunidade, algumas pessoas me procuraram e eu nem sabia ensinar palestra. Aí alguém me procurou, né, um grande amigo, o Lucas, que hoje é vereador em São Bernardo, ele me procurou e queria saber falar bem, porque ele imaginou eu como locutor saberia falar bem. Realmente, um locutor de rádio, ele sabe falar bem, mas ele, na maioria das vezes, ele não é um bom orador. Não porque não é um bom orador, é porque não é a profissão dele ser um orador, um palestrante. A profissão é abrir o microfone, improvisar, falar, ler pauta, isso o locutor faz muito bem, mas é um outro nicho dentro da comunicação, a palestra, a oratória. E aí essa pessoa me procurou e eu falei, poxa, eu preciso saber, né, exatamente o que é para poder ensinar. Enquanto eu ensinava, eu também ia aprendendo, busquei muitos conselhos com pessoas que eu sei que são bons oradores,
Tem um querido amigo, pastor Walter, tem os palestrantes que eu acompanhei no YouTube, tem os livros que eu li, as informações que eu fui buscar. Eu comecei a prestar atenção nos bons comunicadores, em quem faz apresentações ao vivo, né? Os palestrantes, a pessoa que trabalha com stand-up, os pastores, e eu percebi que tinha algo ali em comum, tinha um preparo, né? Tinha uma sequência, tinha um método. Um começo, um meio, um fim, um jeito de falar, o tom da voz, a dicção, às vezes a fala era acelerada, às vezes a fala era diminuída, às vezes o tom baixava, o gestual, o que fazer com a mão, para onde olhar, a roupa, a postura. Eu comecei a prestar atenção em todas essas coisas e aí eu passei o que eu comecei a aprender e o meu primeiro aluno foi o Lucas, né? E o Lucas hoje fala que é uma beleza, hein, Lucas? Meu amigo vereador em São Bernardo do Campo. Fala bem, fala muito, tá sempre gravando vídeo. E assim, foi no pouquinho, no pouquinho, no pouquinho. Hoje já tá fazendo mais e eu sei que a cada dia vai melhorar. Hoje a comunicação do Lucas é muito boa, né? O que ele escreve, o que ele prepara, o que ele pensa antes para fazer e o que ele executa na hora de gravar um vídeo. Normalmente eu tenho visto os vídeos gravados, as produções que o Lucas tem feito mostrando o seu trabalho como vereador, né? Nas escolas, nas ruas, enfim. E tem um texto e tem uma apresentação do Lucas muito boa, uma comunicação muito boa. Não tive a oportunidade de ver nenhuma live ainda do Lucas, mas eu acredito que vai estar muito bom. Depois do Lucas, outras pessoas me procurando, Giba, poxa, eu queria falar bem, eu queria saber falar. E aí eu fui me aprofundando, buscando conhecimento. Gente, tem muita coisa para falar sobre comunicação, né? Eu já falei aqui um pouquinho sobre autoconhecimento, mas tem os storytelling, que é uma coisa que eu fui buscar. Nada mais é do que contar histórias e, na verdade, a comunicação, desde o início até onde nós estamos agora, é contar história. É você conseguir transmitir para quem está te ouvindo, para uma pessoa, duas, mais uma audiência, as suas ideias, né? E você faz isso contando histórias. Na verdade, antes da escrita, antes de redes sociais e de tudo, as pessoas se comunicavam contando histórias. Está aí a Bíblia, né? Quem conhece sabe que são narrativas, são histórias contadas por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então são narrativas. Muito do que está escrito, aliás, tudo do que está escrito na Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento, são narrativas e algumas histórias para ilustrar, para que você entenda aquilo que o Espírito Santo inspirou aquela pessoa para que você entenda, né? Então a Bíblia está cheia de narrativas. Eu acho que eu já comentei aqui, não sei quem acompanhou, eu faço parte de uma igreja e tem uma série muito interessante que ela começou o ano passado e ela continua agora, que é a série chamada Meu Caro Amigo. Meu Caro Amigo nada mais é do que Lucas escrevendo, contando as suas experiências do que ele viu e do que ele ouviu para as pessoas. E o que ele escreveu lá atrás está aqui, até hoje disponível, né, abençoando muitas pessoas. Então Lucas contando, tanto é que o livro de Lucas, se você pegar, vai estar lá, né? O livro de Lucas, o livro de Atos, ele começa, meu caro amigo Teófilo, é ele escrevendo, narrando o que ele viu, o que ele ouviu na época para o Teófilo, que é um grego, ou enfim, eu não sei a nacionalidade, mas esse Teófilo era um amigo de Lucas que queria saber o que estava acontecendo na época ali, né? Poxa, tem lá o sumo sacerdote, falam de Deus, mas as atitudes deles são terríveis. Aí chegou agora o Jesus e todo mundo seguindo, e ele fala coisas assim que são contrárias àquilo que os sumos sacerdotes. Eu não estou entendendo. Lucas, me explica. Aí que Lucas fez, pegou, escreveu. Olha, meu caro amigo Lucas, é assim, ó, a história de Jesus é essa. É assim, assim, aconteceu assim, aconteceu assim, assim. Enfim, se você pegar o livro de Lucas, você vai ver que é uma narrativa, é o Lucas contando a história do que ele viu e do que ele ouviu e o que ele escreveu há milhares de anos atrás, está disponível para nós até hoje, para o nosso entendimento. E tem muitas coisas que Lucas, como eu disse, ele viu, mas ele ouviu também. E aí
ele precisou imaginar aquilo que ele ouviu, a cena, o contexto, o lugar, e escrever e tentar de uma forma ali na escrita transmitir para nós, para que a gente entendesse aquilo que foi falado. Em suma, né, era a explicação de Lucas para Teófilo sobre o que é o reino de Deus e quem é o rei desse reino. Tá certo? Se você tiver curiosidade, vá lá. Mas é importante saber que tudo comunica, tudo tem a ver com contar história, com falar bem, se comunicar bem. E vai por mim, vai por mim. Leia mais, busque mais conhecimento, se autoconheça, descubra aí onde você precisa melhorar, se é na leitura, se é na dicção, se é na apresentação, se é na aparência, se é na postura. Busque descobrir e coloque em prática. Você vai ver que um horizonte maravilhoso vai se abrir de oportunidades pessoais e profissionais. Tá certo? Bom, te espero quinta-feira de manhã, entre 7 e 8 da manhã, e domingo, entre 7 e 8 horas da manhã, para falar de comunicação. Tá certo? Se você tiver qualquer dúvida, se quiser saber qualquer coisa sobre oratório, segredos da oratória, sobre comunicação, sobre leitura, dicção, sobre como falar melhor, sobre postura, enfim, sobre tudo que eu falei, deixa sua mensagem aqui no direct. Se quiser dar uma sugestão sobre do que eu devo falar aqui sobre comunicação, fica à vontade. Então, muito obrigado, quero agradecer todo mundo aqui, todos, Davi, meu querido genro, Aline, minha filha. A primeira live é assim, né? Vem os amigos, vem a família, e vem outras pessoas também aqui que eu vou conhecer, que eu estou conhecendo. Mas é isso, é só um primeiro passo, um pouquinho, daqui a pouquinho um pocão, daqui a pouquinho a gente vai ficando cada vez melhor. Uma frase que eu gosto muito, que o feito é melhor do que perfeito. Importante que eu estou aqui fazendo, importante que você que está me vendo aí também vai fazer, né? Você que é muito bom, um dia você começou ali, né, tímido e tal, e hoje você fala super bem, ou na sua profissão, sei lá, um jogador de futebol começou ali mais ou menos, depois foi treinando, até que virou um craque. E assim todas as profissões, e assim também é na oratória, assim também é na comunicação. Grande beijo, boa quinta-feira, Deus te abençoe em tudo. Te espero toda quinta e todo domingo de manhã, entre 7 às 8, para falar de comunicação. Dá para se comunicar bem, mesmo com medo, mesmo com timidez, e dá para se comunicar com muita segurança e contar suas histórias, falar aquilo que é a sua especialidade e impactar pessoas e ter aí uma grande possibilidade de oportunidades profissionais e pessoais através da boa comunicação. Um abraço.